Olá, queridos! Como estão? Bom, estou correndo um risco, porque do momento que eu gravo este vídeo, quarta-feira, 18 de março, 15h59, até o momento que ele for ao ar, pode ser que algum desses 10 jogadores assine com algum time. Se for o caso, tudo bem, tá tudo certo. Acho que o vídeo continua ainda fresquinho, né? Na medida do possível, né? Ele vai talvez ficar tipo uma lasanha que você come, aí você deixa na geladeira. Às vezes a lasanha, ela fica até melhor, né? Lasanha e pizza no dia seguinte tem seu valor, né? Parmegiana nem tanto, né? Parmegiana por conta de ser uma fritura, tacas. Enfim, divaguei aqui. São 10 jogadores famosos, todos esses aqui você conhece, você já ouviu falar alguma vez na sua vida, que ainda estão disponíveis no mercado. E esse vídeo é para tentar palpitar o destino de alguns deles, não todos, né? Porque é impossível, mas alguns deles me veio à cabeça alguns nomes. E também o porquê que eles estão no mercado, né? Porque são jogadores, como eu falei, que muitos de vocês conhecem, tá? Então, sem mais delongas, vinheta na tela, meu querido André, e vamos lá, os 10 famosos. Me senti, ok, 10 famosos. Eu nunca imitei o Nelson Rubens, ficou boa a imitação do Nelson Rubens? Veja! Vinheta, por favor, velho. Eu não sei como minha noiva consegue trabalhar em casa de home office como fazendo essas pataquadas, mas tudo bem. Ela usa um fone com uma vedação, não tá nem ouvindo o que eu tô falando dela. Vamos começar com o Jauan Jennings, talvez seja o melhor desses jogadores aqui nessa lista, pensando em previsão, pensando no curto prazo. Foi um jogador de 9 touchdowns no ano passado e 36 primeiras descidas. Por que eu separo 36 primeiras descidas? Porque em third down era um jogador que aparecia bastante para São Francisco nos últimos anos. O torcedor dos 49ers sabe bem disso. Acho muito difícil que ele volte para os 49ers, porque São Francisco assinou com o Christian Kirk e com o Mike Evans, então a tendência é que ele não volte. E eu acho que ele vai ganhar pelo menos 20 milhões, tá? Nesta free agency, né? Eventualmente, quando acabar assinando. Um palpite, na minha visão, eu sei que o time se movimentou bastante já, mas olho no Tennessee Titans, tá? Porque ter um alvo como o Jauan Jennings para o Cam Ward no seu segundo ano, para o time tentar descobrir quem é o Cam Ward, considerando que o corpo de recebedores de Tennessee foi bem frágil no ano passado, seria bem interessante. O Jennings é um alvo que o quarterback gosta, né? Porque é um alvo seguro, muitas vezes, em situação delicada. Segundo nome que também é São Francisco, mas estava em Washington, o Deebo Samuel, que foi draftado em 2019, né? A gente já tá meio que descartando o Deebo Samuel, né? A carreira dele e tal. Eu sei que a mobilidade dele não é mais a mesma, papapipopopó, mas o Deebo Samuel ainda acho que pode render 500, 600 jardas, ser bem utilizado, um jogador físico, não tem o mesmo atleticismo de antes, mas quem sabe, né? Considerando que a posição de quarterback em Washington no passado foi bem problemática com a lesão do Jayden Daniels, o Mariota entrou no lugar, 700 jardas e 5 touchdowns, né? Então, assim, não é como se ele tivesse sido um péssimo wide receiver. Vai depender muito do encaixe aqui, mas é um nome famoso que vocês conhecem que ainda está no mercado. Terceiro nome, o Stefon Diggs, que foi cortado pelos Patriots, acho que fez todo sentido considerando a contabilidade, e porque New England trouxe o Romeo Doubs, que é mais novo, é um bom corredor de rotas, pode jogar no slot, eu achei interessante a movimentação de New England. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, vamos pensar um time que tem uma carência na posição, que poderia ter o Stefon Diggs como uma excelente arma, que iria para a pós-temporada, que deve ir para a pós-temporada, então eu acho que isso seria um atrativo a mais para o Stefon Diggs, que era o jogador com mais recepções e jardas em playoff sem chegar a um Super Bowl, até ano passado, né? Até o último Super Bowl 60, ele chegou no Super Bowl e melhor não falar sobre isso. E aí eu pensei no Baltimore Ravens, que mesmo com o Trey Hendrickson chegando, ainda tem 28 milhões de dólares no teto salarial de acordo com o Spotrac, tá? Aliás, desculpa, com o over the cap. 28 milhões, dependendo como for feito esse contrato, dá e sobra, tá? É que tem toda uma questão do contrato do Lamar Jackson, como que eles vão fazer, etc. Mas eu acho que seria uma adição interessante para os Ravens, desde que bem utilizado. Vale lembrar que os Ravens não têm mais o coordenador ofensivo do ano passado, o Todd Monken, que é técnico agora, head coach no Cleveland Browns, mas eu acho que o Stefon Diggs com o Lamar Jackson seria bem interessante da gente assistir. Lembrando também que Baltimore perdeu a Isaiah Likely, né? Tem o Mark Andrews ainda, que eu acho que é um tight end em declínio, então ajuda no jogo aéreo seria bem interessante. Falando em tight ends, a gente tem o David Njoku, que é um jogador sólido, é um titular ok, mas tem um certo histórico de lesão, né? Não vem conseguindo jogar 17 jogos nas últimas temporadas, então tem que ver o preço, claro, considerando isso, mas é um jogador que acho que tem uma palavra em inglês, às vezes eu acabo pensando em inglês, né? Eu me sinto muito pedante quando eu falo essas coisas, mas infelizmente é como o meu cérebro funciona, né? Porque eu leio inglês bastante, eu vejo muita coisa em inglês, enfim, quando eu era criança eu aprendi inglês e português junto, que é serviceable. Eu não sei se tem uma tradução boa para serviceable. É útil, né? Um jogador útil. Vamos pensar assim. Eu vou dar um exemplo meio
tosco. Se eu agora chegar na sua casa, tipo o Gugu na minha casa, curte na minha casa, e eu te entrego um PlayStation 2, vai ser muito serviceable. Vai ser um Play 5 pra você jogar GTA 6 em novembro? Não. Mas um GTA San Andreas, um GTA Vice City, quebra o galho, que é uma beleza, né? Porra, um Gran Turismo 4, vai quebrar o galho pra cacete. Um Medenzinho 2008, pô, você vai ficar feliz se eu te der um PlayStation 2, né? Se eu chegar na sua casa, eu preciso encontrar uma esponja! E aí eu encontro a esponja e você ganha um PlayStation. Quem nunca assistiu o Gugu na minha casa não tem ideia do que eu tô falando agora. Te dou um PlayStation 2, você vai ficar feliz. É serviceable, né? É útil, é ok, dá pro gasto. Essa é uma boa tradução. Dá pro gasto, né? Tá rolando. Então, o David Njoku seria considerado isso. Quinto nome aqui, no auge dos seus 36 aninhos. Olha como eu sou etarista, mas eu posso, porque eu tenho lugar de fala. Eu estou com 34 e com muitos cabelos brancos, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Fica o meu compromisso. Já falei pra vocês muitas vezes... Já falei muitas vezes pra vocês que eu não vou passar grecinho, hein? Vou ficar grisalho aos seus olhos. Você me acompanhou entrando aí na ESPN em 2014, com 22 anos. Você acompanhou todo o meu crescimento, meu emagrecimento, meu engordamento, meu emagrecimento de novo. Minha decisão de usar óculos em vez de lente. Eu envelheci aos seus olhos. Eu vou continuar envelhecendo aos seus olhos, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Alerta da Defesa Civil que vai chover. Eu vou... Eu não vou pintar o cabelo, hein? Então eu tenho lugar de fala, tenho 34 anos, sou millennial, eu posso falar do Cam Jordan assim. 36 anos, e aí, olha o que me pega. Ele teve 22 pressões na temporada passada, mas foram 10 sacks e meio. Essa conta não fecha, tá? Não fecha. O número de sacks deve haver uma regressão à média, supondo aí que ele seja contratado por algum time em breve. Não dá pra contar com o Cam Jordan sozinho e, na minha visão, nas 3 descidas. De maneira situacional para times precisando de pass rusher, show. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça agora. Chicago Bears, por conta do Dennis Allen. O Dennis Allen trabalhou com o Cam Jordan na época de Saints. Aliás, eu vou colocar um monte de jogador nos Bears aqui. Por quê? Porque me deu na telha. Eu vou ser clubista. Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu vou ser clubista. Então tá aí, ó. Cam Jordan, baratinho nos Bears, tô topando. Tá bom? Faz tempo que o CPF não aparece, né? Seguindo, Tyreek Hill, que tá na capa desse vídeo. Eu não aguento mais falar do Tyreek Hill e nada acontece feijoada. Não acontece nada. Por que essa demora? Por quê? Será que ele não está saudável o suficiente para assinar com o time e o time não ficar com receio? Né? Tá aí uma boa expressão em inglês também, cold feet, né? O time não arregar de contratá-lo. Aí vai fazer o exame, vamos ver o que vai acontecer, não vai rolar. Eu acho que ele, como ele é um monstro fora da curva em termos atléticos, eu acredito que ele estará apto a jogo nessa próxima temporada. Mas, se você se lembra daquele episódio do How I Met Your Mother, da bagagem, que todo mundo traz uma bagagem para o relacionamento, a bagagem Tyreek Hill é complicada, né? É complicada. Vocês se lembram daquele chilique que ele deu com a comissão técnica dos Dolphins depois do time ser eliminado na última semana? Entre outras questões do Tyreek Hill, né, de chilique, de postura. Ele é o clássico wide receiver diva, de soul muito incrível. Eu queria muito ver o Tyreek Hill no Big Brother, inclusive. Eu vou dar essa sugestão internamente na Globo. O Tyreek Hill no Big Brother seria muito entretenimento. Eu tô para dar essa sugestão e também uma pegada meio Jogos Vorazes, deles fazerem ano que vem o BBB 27, um BBB de campeões. Chama todos os campeões do BBB. Vocês imaginam Davi Brito e Kleber Bambam na mesma casa? Vai ser fantástico. Enfim, Tyreek Hill continua no mercado, só Deus sabe o que vai acontecer. Muita gente ainda imagina que seja Kansas City. Já risca do mapa o Kansas City, o Denver Broncos, porque chegou o Jalen Waddle, ex-parceiro do Tyreek Hill nos Dolphins. Mas o Los Angeles Chargers eu não descartaria, cara. Não descartaria. Porque tem muito dinheiro para gastar e não está se movimentando. Olho nos Chargers, tá? O Tyreek Hill acho que viria sangue nos olhos para jogar contra Kansas City. Sétimo nome, Kirk Cousins. Não é para ser reserva? O que é para ser? É para o Cleveland Browns com o Todd Monken. Vai ser o quê, o Kirk Cousins? Será que ainda tem lenha para queimar? Não achei que ele jogou bem no final da temporada quando entrou no lugar do Michael Penix. E não tem nenhuma mobilidade mais, né? Nunca foi a coisa mais móvel do mundo, mas o Kirk Cousins, talvez algum time ainda ache que ele pode render como titular, mas se colocar ele como titular vai ser uma temporada de 20 touchdowns e no máximo 3.000 jardas. Eu não acho que é o bastante. Cleveland, que talvez ainda considere o Deshaun Watson. Ainda tem o Shadow Sanders, vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas é um nome famoso que ainda está no mercado, e ainda está no mercado, né? Porque tem uma idade mais avançada e não jogou bem nos últimos anos.
Tô meio que justificando todos esses nomes aqui. O Jawan Jennings, acho que é o único que foge um pouco, né, que é mais novo que essas outras peças. A maior parte desses jogadores ainda está no mercado por conta da idade. Mas no caso do Jawan Jennings, eu acho que por conta dos outros recebedores já encontrarem novas casas, teve a troca do Waddle, os times estão se arranjando ainda em relação a isso. Vamos para mais um recebedor, é o Keenan Allen. Teve uma excelente sintonia no ano passado com o Justin Herbert, voltou para casa, né, jogou aí. Ele que era um remanescente do San Diego Chargers, né, ele foi um jogador do San Diego Chargers, agora em Los Angeles. Eu acho que ainda tem mais lenha para queimar mais um aninho aí, né? Os Chargers trouxeram de volta o Khalil Mack. Vamos ver se o Keenan Allen volta também. Um jogador que eu acho que tem uma fisicalidade bem interessante, mãos muito boas, né? Muito seguro para a terceira descida. A sintonia dele com o Justin Herbert foi fora da curva em vários momentos da temporada. Tem um certo histórico de lesão, mas acho que um ano está tudo bem com ele. Nono nome, vamos mostrar amor à linha ofensiva, né? Tivemos vários defensores aqui, tivemos só um quarterback, só fiz questão de colocar só um quarterback, até porque tem poucos no mercado. Defensores, tight ends, wide receiver. Mas que tal o Taylor Decker, jogador de linha ofensiva, que não jogou bem no ano passado pelo Detroit Lions? A questão é, o Taylor Decker está em declínio evidente de produção, tá? Ele não foi bem na última temporada, vai ter 33 anos nessa próxima temporada. Eu acho que o contrato dele vai ser na casa dos 20 milhões. Pelo menos 20 milhões de média. É um risco, tá? Porque é um jogador que mostrou um declínio nessa última temporada, mas se algum time tiver com carência muito forte na posição de offensive tackle, pode ser uma boa pedida. E para terminar, Joey Bosa, que não fez o impacto que a gente imaginava que ele poderia ter no Buffalo Bills no ano passado. Na temporada regular foram 5 sacks e apenas 24 pressões. E vale lembrar que tem o Greg Rousseau do outro lado da linha, né? Então não é como se tivesse só o Joey Bosa. Foi uma temporada decepcionante, na minha visão, do Joey Bosa, tanto é que os Bills fizeram agora o Rambo 3 a missão, né? Depois de tentar com o Von Miller, tentar com o Joey Bosa, eles vão tentar mais uma escolha, ex-escolha top 5 do draft no Bradley Chubb, ex-Dolphins, que não fez nada nos Dolphins no ano passado, para ver se o Bradley Chubb é o veterano na posição de apressador de passe que vai dar alguma coisa. Vamos ver, eu não estou muito otimista. Joey Bosa, Bears e 49ers, por que não, né? Para se unir com o irmão, com o Nick Bosa, que volta de lesão dessa última temporada. Vale lembrar que ainda tem o Michael Williams, que machucou no ano passado, foi escolha de primeira rodada. Mas o Joey Bosa, para questão situacional, jogando contra Seahawks e Rams 2 vezes por ano, eu acho que poderia ser interessante para São Francisco, claro, desde que o contrato não seja caro. Tá bom? Faltou alguém? Faltou o Aaron Rodgers. Mas o Aaron Rodgers, basicamente, é ou Steelers ou nada. Ou Steelers ou aposentadoria. Essas são as opções que estão na mesa, basicamente, para o nosso velhinho favorito, nossa Carminha da NFL. O timing é maravilhoso, né? Vai voltar à Avenida Brasil, inclusive, não vale a pena. E o Aaron Rodgers aí vai ter a sua novela mais uma vez na off-season para decidir o que vai fazer. Vai aparecer umas 280 vezes no Pat McAfee para falar que ainda não se decidiu, até de fato ele se decidir voltar para os Steelers no meio da minha lua de mel. E aí eu vou gravar um vídeo na praia de novo, que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E lembrando, tem vídeo para os membros, tá? 7 contratações menos badaladas, mais fora do radar, que eu gostei bastante. Assistam esse vídeo que tá bem legal. Também tem um vídeo folheando a Sports Illustrated de fevereiro de 95, último título dos 49ers. Tem bastante coisa legal para os membros também na cobertura da Free Agency. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.